dia, boa tarde, boa noite, seja todo muito bem-vindo aqui no canal. Quero agradecer a vocês todos de coração por vocês estarem aqui acompanhando essa palavra maravilhosa, é o nosso objetivo. Estamos nós aqui na quarta-feira com a nossa lição de número 2 do terceiro trimestre e o assunto da semana é sobre a sutileza, sobre a banalização da graça. E a nossa leitura aqui para nós ler está aqui em Gênesis, capítulo 3 e o verso 17. Eu vou estar lendo aqui para vocês, aqui a palavra do Senhor. E Adão disse: porquanto deste ouvir a voz de tua mulher e comeste da árvore de quem te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então esta é a mensagem. Aqui é para você entender sobre a graça. Nós estamos falando sobre a graça de Deus, né? Sobre as nossas vidas. E aqui nós vemos aqui, nós vamos entrar aqui no nosso tópico 2, que diz a graça no contexto bíblico. Ou seja, nós lemos a mensagem mostrando este contexto bíblico, aonde o homem se fez imerecido. E nós passamos aqui o ponto 1 que diz a necessidade da graça. Por que a necessidade da graça? Porque a palavra de Deus se refere aqui à queda do homem. Por isso nós estamos falando em graça, do primeiro tópico da lição aí de segunda-feira. Então diz assim que o primeiro fato a se observar foi o do homem, Adão. O primeiro homem foi criado como um ser livre, moralmente livre. Olha só, ele podia escolher, né? Aí quando Deus chega para Adão e diz que ele não poderia comer, igual está escrito na leitura, tinha tantas frutas, eu creio, ali para ele comer, mas ele achou por bem comer aquela que não era para comer. Então diz o seguinte, as escrituras dizem, neste caso, que Adão foi tentado. E nós estamos falando sobre a tentação. Você é tentado. Aqui diz lá em Gênesis 13:6, Adão foi tentado. E em Gênesis capítulo 2, de 16 a 17, vai dizer que Adão, ele pode ter sido tentado, mas ele não foi coagido, né, a fazer, a comer daquele fruto que ele foi comer. Logo Deus disse não pode, e ele foi logo lá e fez. Por quê? Porque a mulher dele disse vai lá comer, e ele foi. Então ele foi tentado. Tanto é que Deus não castigou, ele não falou com a Eva, porque ele não passou a ordenança para Eva, ele passou para Adão. Agora, se Adão foi tentado e não vigiou, não foi culpa da mulher. Tem gente que diz que a culpa foi nossa, da mulher, mas não é verdade. A culpa foi de Adão, porque ele comeu porque ele quis. E Deus deu a ordem para ele, não para Eva. Não que a Eva podia comer, né? Mas o Adão era o cabeça. Então vamos ler aqui para você entender mais um pouco, né? Aí o segundo fato é que a queda do homem produziu consequência tanto para com ele como para toda a nação. Aqui diz sobre a sua posterioridade, mas aí é melhor dizer assim, as consequências veio para toda a nação, para todo mundo, devido à desobediência dele. A raça humana ficou toda sujeito ao pecado. Por que a raça humana? Porque a raça humana começou lá, né? Então, se Adão pecou e as coisas começou de lá para cá, então todos nós fomos subidos no pecado. Até Jesus chegar na graça, né? Aí diz o seguinte, olha só, tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Realmente o homem não podia, ninguém podia se libertar do pecado. Por isso, a justiça de Deus exige uma punição do pecado. Ou seja, agora onde houve o pecado, superabundou a graça. Porque diz o seguinte,
Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria impune. Porque Deus, a palavra de Deus não volta atrás. Se Deus deixou na palavra escrito, a sua palavra para ser cumprida. Então você não pode dizer assim, isso aqui a palavra de Deus diz que não pode, mas se eu fiz é porque Deus permitiu. Não, se você fez é porque você desobedeceu, não é porque Deus permite não. Porque toda desobediência, Deus não está no meio. Mas se aconteceu foi porque... Não, a escolha é nossa. A nossa escolha hoje. Como Adão teve escolha, nós também hoje temos escolha. Então você pode ir fazer o que você quiser, mas as suas consequências vai vir. Não tem para onde correr, é fato. Aí diz o seguinte mais aqui. E como ele também é amor, não permitiu as pessoas permanecer sempre debaixo do jugo do pecado do inimigo, sendo escravo, né? Escravo do pecado. E tem muita gente hoje aí como escravo porque não crê. Tem muita gente achando que tem que se preparar, que tem que ter o tempo dele para poder ele se chegar a conhecer Deus e mudar. Mas o ser humano nunca vai achar em si mesmo força para ele se libertar de algo. Ele até finge que é liberto, mas não é. Porque ninguém consegue a verdadeira libertação, né, para conseguir a salvação em Deus. Porque o homem por si mesmo não pode, não tem força, ele não tem condições de se libertar. Mas através da graça de Deus, ele se torna um filho de Deus e provedor da bênção de Deus, né? Então essa é a mensagem que nós queremos falar para você sobre a graça. Muita gente está banalizando esta graça. Isso porque Deus, sendo justo, ainda teve de misericórdia com todos nós, né? O amor de Deus, a justiça e o amor de Deus, a humanidade. Então Deus ama a humanidade, mesmo ele aplicando a sua justiça, mas ele ama a humanidade. Então que nós possamos, nessa manhã, aprender a dar valor a esta graça, que hoje você está pela graça de Deus, mas a graça não é dando-se o direito de fazer o que nós queremos, mas sim de reconhecer quem nós era e o que nós somos hoje. E diz mais ainda, né? O amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como meio de justificativo. Que a cruz quer dizer Jesus morreu pelo pecado, né? Deu seu filho. Nós sabemos que Jesus era o mesmo Deus, né? É o Deus, nós falamos sobre a Trindade, não é o assunto também dessa lição, mas nós sabemos que é o mesmo Deus de forma humana. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que é também o mesmo Deus, que atua de forma espiritual e também de forma mais, como eu digo, ele pode estar em toda parte, ele vê todas as coisas, né? Então Deus sempre esteve melhorando aí para comunicar-se com a humanidade, para saber que ele sempre está por perto do seu povo. E nós aqui para o ponto 2 do tópico 1. Quer dizer para vocês que minha luz acabou aí, né? E agora eu vou ficar bem aqui, só na luz de casa. Aí diz assim, a extensão da graça. As escrituras afirmam que Deus quer salvar todo. Olha só, Deus, às vezes a gente vê um povo para cá, outro para lá. Uns estão na casa de Deus, outros não estão. E as pessoas acham que quem está na casa de Deus quer ser mais santo, mas não é verdade. Nós estamos na casa de Deus, muitas pessoas estão, porque eles sentem que há necessidade de Deus. Não é porque são santos que querem ser santo. É porque eles precisam de Deus, né? Então, nós queremos dizer que Deus, ele veio para todos, tá? Deus não fez exceção de ninguém. Ele não escolheu o rico, ele não escolheu o pequeno nem grande, ele veio para todos. Então, é para quem quer, Deus está de braços abertos. Deus ama todos os homens. Até o mais vil pecador, até aquele que você diz assim, ó, esse daqui tem que morrer, não presta, isso aí, por Deus ama, Deus não age como nós, Deus não vê como nós, Deus ele é inteiramente amor. Mesmo as pessoas más, que a gente pode até desejar o mal, que a gente acha que ele não deve nem ir para onde a gente vai, achando que a gente vai, né? Mas Deus não vê assim. O amor de Deus ele é infinito. A gente não compreende. O amor de Deus é grande. O alcoólatra, Deus ama. O adultério, Deus ama. Os homicídios.
os homicidas. Deus ama, Deus quer salvar, Deus quer libertar. Todos serão aceitos por Deus se receberem, se crerem na graça divina. Ou seja, no poder de Deus, que nós lemos na lição passada, que a graça divina é algo inteiramente pertencente a Deus. Então, se você precisa dessa ajuda, você precisa de ser liberto, Deus quer te libertar. Hoje está fácil, mas a palavra de Deus chegará um dia que muitos procuram e não encontrarão. Então aproveita hoje, está afastado da casa de Deus, volte. Porque por mais que você se afasta de Deus, Deus tem contemplado você, mas Deus não vai te pegar a força e botar você ali não. É você que tem que vir. Porque na verdade não é nem Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Então reconheça a graça de Deus e retorne à casa do Senhor, se você estiver aí afastado, né? Aí vamos aqui, diz assim mais. Olha só, essas duas palavras eu queria falar bem direitinho aqui, é sobre o universalismo. Porque tem a universal e universalismo. Universalismo. O que é o universalismo? É aqueles que pregam que tudo é dependente de credo religioso ou arrependimento ou comportamento ser salvo. E é ao contrário. A graça é universal e não universalismo. Engano se falou, a graça é para não parar de pecar. É para quem reconhece, não é para pecar. Então aqui diz assim, universal porque é estendida também a todos os homens, todos que querem se arrepender. Porque se não quiser se arrepender, aí não tem como, né? Confessará, Cristo pode, se crê que Cristo pode ser salvo, eles podem ser salvos por Cristo. A graça, ela é oferecida a todos, tá? Então, procure quanto antes a graça. Buscar a graça. Quem sabe você saiu da presença da graça, agora você precisa retornar, né? Então, a graça só é eficaz, ou seja, contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Se você não crê, então não adianta, nem você não crê na graça de Deus, porque ela só é eficaz na vida daqueles que crê. E eu creio. E se você crê também, graças a Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estamos encerrando aqui esse segundo tópico. E se sábado Deus permitir, nós estaremos trazendo o terceiro tópico desta lição. Tchau!